Já alguma vez se deitou à noite a pensar se aquele desconforto nas costas ou inchaço nos tornozelos é algo mais sério? Ou talvez tenha recebido um resultado de análises que o deixou preocupado, com palavras como creatinina ou taxa de filtração a ecoarem na sua mente. A verdade é que, à medida que os anos passam, os nossos rins, esses trabalhadores incansáveis que filtram tudo o que passa pelo nosso corpo, podem começar a mostrar sinais de cansaço. É uma realidade que assusta muitos de nós depois dos 60 anos. A ideia de diálise, de restrições alimentares severas, de perder a liberdade de desfrutar de uma boa refeição ou de uma viagem sem preocupações, é um peso no coração. Sentimos que o nosso corpo nos está a falhar. Mas e se eu lhe dissesse que a natureza nos deu ferramentas simples, escondidas à vista de todos na nossa cozinha, que podem ajudar a dar uma nova vida a esses órgãos tão preciosos? Não estou a falar de remédios milagrosos ou dietas impossíveis, mas de alimentos comuns, saborosos e profundamente nutritivos. Neste vídeo, vamos desvendar o segredo de 3 superalimentos que podem ajudar a revitalizar rins enfraquecidos, especialmente para nós, que já passamos dos 60. Fique até o fim, porque o último alimento da nossa lista é algo que provavelmente já tem em casa e usa todos os dias, mas talvez não da forma mais benéfica para os seus rins. A descoberta pode realmente surpreendê-lo. Vamos começar com o primeiro destes heróis da cozinha, um alimento cheio de cor e vida, que é uma verdadeira bênção para os rins, o pimento vermelho. Sim, esse vegetal vibrante e adocicado que encontramos em qualquer mercado ou supermercado. Talvez já o use nos seus refogados ou saladas, mas é provável que não conheça o poder imenso que ele esconde. O segredo do pimento vermelho para a saúde renal reside numa combinação fantástica de características. A mais importante de todas é ser muito baixo em potássio. Agora, o potássio é um mineral essencial para o nosso corpo, ajuda os nervos a funcionar e os músculos a contrair. No entanto, quando os rins estão enfraquecidos, eles têm muita dificuldade em filtrar o excesso de potássio do sangue. Imagine que os seus rins são como um filtro de café muito fino. Um filtro novo deixa passar o café e retém apenas as borras. Mas um filtro velho e cansado fica entupido facilmente. Com os rins é parecido. Se houver potássio a mais, ele acumula-se no sangue, e isso pode ser muito perigoso, podendo causar problemas graves no coração. É por isso que os médicos pedem muitas vezes para reduzir o consumo de alimentos ricos em potássio, como as batatas, os tomates ou as bananas. E é aqui que o pimento vermelho brilha. Ele oferece sabor, textura e uma doçura natural aos nossos pratos, sem sobrecarregar os rins com potássio. É como encontrar um amigo que nos apoia sem exigir nada em troca. Mas os seus benefícios não ficam por aqui. Os pimentos vermelhos são uma fonte absolutamente extraordinária de vitamina C e vitamina A. Estas vitaminas são antioxidantes poderosos. Pense nos antioxidantes como uma equipa de limpeza para as nossas células. Todos os dias, o nosso corpo produz lixo metabólico, conhecido como radicais livres, que podem causar danos e envelhecimento às nossas células. Um processo chamado estresse oxidativo. Este processo é particularmente prejudicial para os delicados filtros dos nossos rins. A vitamina C e a vitamina A dos pimentos vermelhos atuam como pequenos guardiões, neutralizando esses radicais livres e protegendo os tecidos renais da inflamação e do dano. É como dar uma camada de verniz protetor a um móvel de madeira antigo, preservando-o por muito mais tempo. Além disso, contém outras vitaminas importantes como a B6 e o ácido fólico. Estes nutrientes ajudam a controlar os níveis de uma substância chamada homocisteína no sangue. Níveis elevados de homocisteína podem danificar os vasos sanguíneos, e rins saudáveis
dependem de vasos sanguíneos saudáveis para funcionar corretamente. Portanto, ao comer pimentos vermelhos, está também a cuidar da canalização que alimenta os seus rins. Agora, a melhor parte é a sua versatilidade. Como podemos incorporar mais deste superalimento na nossa vida? As opções são infinitas e deliciosas. Uma das minhas formas favoritas é assá-los no forno. Basta cortá-los ao meio, retirar as sementes, regá-los com um fio de azeite e talvez um pouco de alho picado, e deixar que o forno faça a sua magia. Ficam doces, macios e com um sabor fumado maravilhoso. Pode comê-los como acompanhamento, adicioná-los a uma sanduíche ou até triturá-los para fazer um molho delicioso para massas ou peixe. Lembro-me da minha avó, que os assava diretamente na chama do fogão até a pele ficar preta. Depois, com uma paciência de santa, pelava-os e cortava-os em tiras, temperando apenas com azeite e sal. Mal sabia ela que aquele gesto simples era uma forma de cuidar da sua saúde. Outra maneira fantástica é comê-los crus, em saladas. Cortados em tiras finas, dão uma cor e uma textura crocante incríveis a qualquer salada. Combine-os com alface, pepino, cebola roxa e um molho simples de azeite e vinagre, e terá um prato refrescante e amigo dos rins. E claro, não nos podemos esquecer dos refogados e guisados. O pimento vermelho é a base de muitos pratos tradicionais portugueses. Adicioná-lo picado ao início de um refogado não só dá um sabor adocicado e profundo, como também enriquece o prato com todos estes nutrientes protetores. Pode até recheá-los com arroz, legumes picados ou um pouco de carne magra e levá-los ao forno. É uma refeição completa, saborosa e que respeita o trabalho dos seus rins. Talvez esteja a pensar que o sabor do pimento é demasiado forte para si. Se for o caso, experimente começar com pequenas quantidades, bem picado num refogado, onde o seu sabor se mistura com os outros ingredientes. Ou experimente os pimentos assados, pois o processo de assar torna-os muito mais suaves e doces. A chave é não desistir e encontrar a forma que mais lhe agrada. Esta pequena mudança, a de trocar um acompanhamento rico em potássio por uma deliciosa porção de pimentos vermelhos, pode parecer insignificante, mas para os seus rins é um verdadeiro alívio. É um pequeno ato de carinho que lhes permite trabalhar de forma mais tranquila e eficiente. Agora que já vimos como a cor vibrante dos pimentos vermelhos pode proteger os nossos rins, vamos falar de algo que é a personificação da pureza e da força: a clara de ovo. Muitas vezes, o ovo inteiro é visto com alguma desconfiança, especialmente pela geração mais velha, por causa do debate sobre o colesterol. Mas hoje, quero que olhemos para o ovo de uma forma diferente, separando a gema da clara, porque a clara é um dos alimentos mais perfeitos para quem precisa de cuidar da saúde renal. A principal razão é que as claras de ovo são uma das fontes mais puras de proteína de alta qualidade que podemos encontrar, com uma característica crucial: são extremamente baixas em fósforo. Esta parte é fundamental. O nosso corpo precisa de proteína para tudo, para construir e reparar músculos, para a pele, para o cabelo, para as nossas defesas. No entanto, muitas fontes de proteína, como a carne vermelha, os lacticínios e até mesmo a gema do ovo, são ricas em fósforo. Tal como acontece com o potássio, rins enfraquecidos têm uma enorme dificuldade em eliminar o excesso de fósforo do sangue. Quando o fósforo se acumula, ele provoca um desequilíbrio perigoso no corpo. O corpo, na tentativa de equilibrar as coisas, começa a retirar cálcio dos nossos ossos para se ligar a esse excesso de fósforo. O resultado? Ossos fracos e quebradiços, e um risco aumentado de fraturas,
algo que todos queremos evitar à medida que envelhecemos. Além disso, este excesso de cálcio e fósforo pode depositar-se nos vasos sanguíneos e no coração, tornando-os rígidos e aumentando o risco de problemas cardíacos. É por isso que uma dieta amiga dos rins é muitas vezes chamada de dieta de baixo fósforo, e é aqui que a clara de ovo se torna a nossa estrela. Ela fornece toda a proteína de que precisamos, com todos os aminoácidos essenciais, sem a carga de fósforo. É o melhor dos dois mundos. Permite-nos manter a nossa massa muscular e a nossa força, sem sobrecarregar os rins nem prejudicar os nossos ossos. Pense nisto. Para uma pessoa com doença renal, encontrar fontes de proteína adequadas pode ser um verdadeiro quebra-cabeças. As claras de ovo resolvem esse problema de uma forma simples, acessível e muito versátil. Falar em versatilidade, como podemos usar as claras de ovo no nosso dia a dia? É muito mais fácil do que parece. Uma das formas mais óbvias é fazer uma omelete ou ovos mexidos usando apenas as claras. Pode usar 2 ou 3 claras para cada ovo inteiro que usaria normalmente. Para lhes dar mais sabor e nutrientes, pode juntar legumes picados que sejam baixos em potássio, como os nossos amigos pimentos vermelhos, cebola, alho francês ou cogumelos. Tempere com ervas aromáticas como salsa ou orégãos em vez de sal e terá um pequeno almoço ou um jantar leve, nutritivo e perfeitamente seguro para os seus rins. Conheci um senhor, o Sr. Joaquim, que estava a ficar muito desanimado com a sua dieta renal. Ele sentia que só podia comer coisas sem sabor e estava a perder o prazer de cozinhar e de comer. Quando a sua nutricionista lhe falou das maravilhas das claras de ovo, a sua atitude mudou. Ele começou a experimentar. Fazia panquecas de claras com um pouco de farinha de aveia e fruta com baixo potássio, como maçãs ou frutos vermelhos. Criou uma receita de bolos de nuvem, que são basicamente claras batidas em castelo com um pouco de queijo creme baixo em gordura, levadas ao forno. Ficam leves, fofas e deliciosas. Ele sentiu que tinha recuperado o controlo e a criatividade na sua cozinha. Outra forma inteligente de usar as claras é para aumentar o teor de proteína de outras refeições. Pode adicionar uma clara de ovo líquida a uma sopa de legumes já pronta, mexendo rapidamente para que cozinhe e se desfaça, tornando a sopa mais cremosa e nutritiva. Pode adicioná-la a um batido de fruta ou a um puré de batata, feito com moderação para o enriquecer. Hoje em dia, é até possível comprar pacotes de claras de ovo líquidas pasteurizadas no supermercado, o que torna o processo ainda mais fácil e evita o desperdício das gemas. E em relação às gemas, não precisa de as deitar fora. Se viver com alguém que não tem restrições renais, essa pessoa pode usá-las. Ou pode guardá-las para fazer um doce tradicional de vez em quando, se a sua dieta o permitir. O importante é que a base da sua ingestão de proteína proveniente de ovos venha das claras. Ao optar pelas claras de ovo, está a fazer uma escolha consciente e inteligente. Está a dizer ao seu corpo: eu vou dar-te a força de que precisas, mas vou proteger os meus rins e os meus ossos ao mesmo tempo. É uma mudança pequena na forma como olha para um alimento tão comum, mas com um impacto profundo na sua saúde a longo prazo. É um passo simples para garantir que continua forte e ativo, desfrutando da vida sem as preocupações que a saúde renal pode trazer. Depois de explorarmos a proteção colorida dos pimentos vermelhos e a força pura das claras de ovo, chegamos ao nosso terceiro e último superalimento. Este é talvez o mais emblemático da nossa cultura, o coração da dieta mediterrânica e um verdadeiro ouro líquido que flui nas nossas cozinhas: o azeite extra virgem. Usamo-lo todos os dias, mas talvez não tenhamos a plena consciência de que,
Ao temperar a nossa salada ou nosso peixe grelhado, estamos a administrar uma das mais poderosas medicinas anti-inflamatórias da natureza, especialmente benéfica para os nossos rins. A magia do azeite extra virgem reside em dois componentes principais: as suas gorduras saudáveis e os seus polifenóis. O azeite é rico em gordura monoinsaturada, principalmente o ácido oleico. Este tipo de gordura é o oposto das gorduras saturadas e trans que encontramos em alimentos processados e que causam inflamação no corpo. A inflamação crônica, mesmo que de baixo grau, é um dos maiores inimigos dos nossos rins. Pense nela como um pequeno fogo que arde lentamente dentro dos nossos vasos sanguíneos e tecidos, incluindo os delicados filtros renais. Com o tempo, este fogo lento causa danos, cicatrização e perda de função. O ácido oleico do azeite atua como um bombeiro, ajudando a controlar e a apagar estas chamas inflamatórias. Ao substituir outras gorduras menos saudáveis, como manteiga ou margarina, por azeite, estamos ativamente a reduzir a carga inflamatória sobre os nossos rins, dando-lhes um ambiente mais calmo e protegido para fazerem o seu trabalho. Mas a história não acaba aqui. O que distingue o azeite extra virgem dos outros tipos de azeite são os seus polifenóis. Estes são compostos antioxidantes poderosos que dão ao azeite de boa qualidade aquele sabor ligeiramente picante ou amargo que se sente na garganta. Estes polifenóis, como o oleocanthal, funcionam de forma muito semelhante a um anti-inflamatório não esteroide, como o ibuprofeno, mas de forma natural e suave. Eles combatem o estresse oxidativo de que falamos com os pimentos vermelhos, protegendo as células renais contra os danos dos radicais livres. Para além disso, o azeite tem uma vantagem fantástica para quem tem uma dieta renal. É completamente livre de fósforo, potássio e sódio. Permite-nos adicionar sabor, riqueza e calorias saudáveis aos nossos pratos sem adicionar nenhum dos minerais que os nossos rins têm dificuldade em processar. É uma forma de tornar a comida mais apetitosa sem recorrer ao sal, que é um dos maiores vilões para a saúde renal e a pressão arterial. Como podemos então garantir que estamos a tirar o máximo proveito deste superalimento? Primeiro, a escolha é crucial. Procure sempre por azeite extra virgem. Isto significa que foi extraído a frio apenas por processos mecânicos, preservando todos os seus preciosos polifenóis. Azeites mais baratos, rotulados apenas como azeite ou azeite virgem, passaram por mais processamento e perderam muitos destes compostos benéficos. Procure garrafas de vidro escuro, pois a luz degrada o azeite, e verifique a data da colheita, preferindo sempre a mais recente. A melhor forma de o utilizar é em cru. Regar uma salada, legumes cozidos a vapor, uma sopa já no prato, ou um peixe grelhado com um bom fio de azeite é a maneira ideal de garantir que todos os seus componentes sensíveis ao calor chegam intactos ao seu corpo. Cozinhar com azeite não é mau, é certamente melhor do que outras gorduras, mas as temperaturas elevadas podem destruir alguns dos polifenóis mais delicados. Então, hoje falamos sobre como a cor vibrante dos pimentos vermelhos, a pureza das claras de ovo e a riqueza dourada do nosso azeite podem ser aliados incríveis para os seus rins. Não precisa de mudar a sua vida toda de um dia para o outro. Comece por um pequeno passo. Talvez esta semana, ao fazer compras, escolha pimentos vermelhos em vez de batatas para um acompanhamento. Ou experimente uma omelete de claras ao jantar em vez de um bife. Ou simplesmente comece a usar o azeite de forma mais consciente, como um toque final nos seus pratos. Lembre-se, cuidar dos seus rins é um ato de amor por si mesmo.
é dar a si mesmo o presente da vitalidade, da liberdade e da tranquilidade para desfrutar plenamente desta fase da vida. Pequenos passos, quando dados consistentemente, levam a grandes vitórias na nossa saúde. Você tem o poder de fazer escolhas que nutrem e protegem o seu corpo. Gostaria muito de saber a sua opinião. Já utiliza estes alimentos no seu dia a dia? Tem alguma receita especial com pimentos, claras de ovo ou azeite que queira partilhar? Deixe o seu comentário abaixo. Vamos criar uma comunidade de partilha de ideias e apoio mútuo. A sua experiência pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, por favor, deixe um gosto. Esse simples clique ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que, tal como você, procuram formas de cuidar melhor da sua saúde. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar as notificações para não perder os nossos próximos vídeos, que serão sempre pensados para o ajudar a viver uma vida mais saudável e feliz depois dos 60. Cuide de si. Viva a sua vida ao máximo, com saúde e alegria, em todas as idades. Um grande abraço e até o próximo vídeo.